no último ano, nós lançamos a chamada pré-candidatura, uma vez que a candidatura só é homologada por ocasião da convenção nacional do partido. Mas a pré-candidatura já garante isso. Muito bem. Você vai se candidatar a presidente. Não, síndico do Isso. Entendi. O Lula também vai se recandidatar? Ninguém sabe. De maneira oficial, ninguém pode afirmar, mas tudo indica que sim. Né? A postura de Sua Excelência é que ele deve voltar a concorrer. Bom dia, Xandão. Vença minha farofa pra eu passar a linguiça. Aí nós não sabemos também, porque depende do acordo que haja dentro do partido, do PSDB. Tem um Alckmin. Nós não temos acesso a isso. Então vamos ter Lula, o PT, será Lula, depois teremos o Alckmin. Ou o governador ou o Serra, ou o Garotinho. E o Garotinho. Garotinho vai sair? Também não dá para afirmar, porque no PMDB também há uma disputa acirrada. Bom, PMDB é uma disputa sempre, né? É uma grande disputa ali. É natural. Então, quer dizer, mas pode ser que o Lula ofereceu a vice-presidência para o PMDB. Parece que eles estão. Como é que funciona isso lá? Como é que funciona esses acordos? Veja o senhor, nenhum de nós sabe exatamente o que se passa. Isso é questão interna. Tudo suave, Romário. E você? Então, qualquer pessoa que dê uma opinião aqui no seu programa está achando, né? O verbo achar. Não dá para garantir nada. Não dá. Num determinado instante pode ser o presidente do Supremo, que sai candidato pelo PMDB. Pode ser o outro qualquer. Nada se pode afirmar agora. Salve, Xanda, bom dia. Foi candidato, porque o senhor já saiu candidato a presidente. Salve, irmão, bom dia. Eu lembro. Em 89? 89, 94 e 98. Senhor, 3 vezes. 3 vezes. 15 segundos, 1 minuto e 15 e 37 segundos. Salve, Xanda, a banana é a melhor fruta em nutrientes? Não é que é a melhor, é uma das melhores, né? Várias frutas boas aí, mas banana é uma das melhores, sim, com certeza. 3 vezes, senhor, senhor. O que é isso? O que é esse tempo? É o tempo a que o Pronda tinha direito. Por quê? Entendi. Na mídia isso. Não, horário, aquele horário que define a eleição, que é o horário eleitoral e que só fala para todo o Brasil. Mas ninguém assiste. Professor. Eu deixei desligado a televisão no horário eleitoral. Mas se fosse assim, dona Sabrina, quer dizer, se todos desligassem, eu não teria ficado conhecido. Né? Então é uma parcela que desliga. Pois não. Quem decide? Essa Sabrina Sato. Vamos assistir o padre hoje, Xandão. Depois eu boto me dê. Essa Sabrina Sato é muito burrinha, né? Ela faz sempre aquelas perguntas mais idiotas, tipo que nem alguns caras do chat aqui, sabe? Os 12 de QI. O tempo dos partidos. Isso que eu ia falar. A legislação muda a cada eleição. Por que o PT tem um monte de tempo? Porque ele é um Porque ele elegeu mais deputados. Tem mais deputados, tem mais representatividade. No que concerne ao que pensam os dirigentes. Eu não penso assim. O doutor Enéas, que foi eleito como deputado. Deixa a Gabi falar. O doutor Enéas, que foi eleito muito bem como deputado, o deputado mais bem votado até hoje na história, você vai ter direito a mais tempo agora? Não, senhora, não, eu não terei mais tempo, porque o problema não é o número de votos que eu tenha ou que qualquer um tenha. É o número total de parlamentares, isso no que concerne a uma parte do tempo. Deixa eu explicar, em 1 minuto eu explico. Uma parte do tempo é dividida por igual em todos os candidatos. Por exemplo, são 30 minutos. Eu baixei o Godum aqui no meu PC, é facinho, 10 minutos de tutorial, tu baixa. Terços. O primeiro terço são 10 minutos. Mas o pânico era só isso, mulher burra pra mostrar o corpo. Com certeza, né? É verdade. O primeiro terço é dividido por igual. Percebeu? Então, se eu tenho 10 minutos, ou seja, 600 segundos divididos igualitariamente. Se houver 10 candidatos, cada um tem 60. Entendeu? Agora, 60. Se houver 60. 60 minutos, não, 60 segundos. 1 minuto. Se eu falar 1 hora em cadeia nacional, seria impressionante. Aí a eleição acabava logo. Não é assim. É 60 segundos. Agora, se houver 20 candidatos, aí passa a ser 30, entendeu? É assim que funciona. Os outros 2 terços são divididos proporcionalmente ao número de deputados eleitos. Partido que tem mais PT tem PMDB. Aí eles fazem aliança, Exatamente. Muito bem. Você acha que você vai ficar mais feliz se você for presidente? Não, ao contrário. Ao contrário, do meu ponto de vista particular, para mim, pra em sua particular, pessoa. não, será que Xandão reage a Gustavo Lazar. O pai descobriu que filha engravidou com 14 anos. Depois eu vejo lá. Liberdade que tenho hoje, eu sou um homem
quase comum, né? Ainda não é bem comum porque na rua estou conhecido, mas se for presidente da República, primeiro, eu vou mexer no que está aí, vou mudar o estado de coisas, vou fazer com que o Brasil deixe de ser uma colônia das multinacionais, das transnacionais, vou fazer com que as taxas de juros não sejam vergonhosas como são, né? Com que a gente não pague R$500 bilhão por dia de serviço da dívida pública. Entendeu? Então, com essas mudanças, do ponto de vista de estrutura de poder, é claro que eu serei o alvo fácil de quem quer que o Brasil continue colônia. Então, Você acha que o Brasil é colônia ainda? Não, eu perdoe de novo, eu vou abaixar, eu tenho certeza disso. Eu trouxe o livro, se o senhor permitir, eu apresento depois. Globalização eu tenho cuidado com esse verbo para não me... para em qualquer programa onde esteja, eu poder ter consciência plena do que estou dizendo. Então eu evito aquilo que é opinião própria, entende? Quando eu digo que é uma colônia, não é do ponto de vista jurídico, que está escrito lá que nós somos independentes. Mas veja, senhora, quem é o que presidente rolou do Banco ontem? Central? A live acabou do nada. Acabou a força. Foi colocado por Sua Excelência o presidente, então logo ele assumiu e era o homem que era presidente do Banco de Boston. Mas o senhor não acha que hoje em dia quem manda mesmo são os presidentes de Banco Central no mundo inteiro? Não acha que é assim que funciona? De novo, é assim, mas por ser assim nós não vamos tentar mudar? Se nós tivéssemos, nós humanos, tivéssemos sempre nos curvado ao poder imperial, o Império Romano estaria aí ainda. Não é verdade? Então as coisas vão mudando. E ao longo da história, há sempre pessoas que se levantam, mostrando perspectivas novas. O que existe é o centro que comanda e a periferia, os países... Quem são seus ídolos políticos? Putz. Deixa ele terminar. Cala a boca. Caramba, velho. Doutor Enéas dando uma chuva de conhecimento a essa mulher. Eu tô de férias, cala a boca. Tem sempre gente que se levanta Cala a boca. Se ela tem direito Ô, Popovic, calma aí. Não sei como que o doutor Enéas conseguiu atingir esse nível de ti morando num país ignorante como este, síndrome do Lula. KKKKKKKK. Mas na época do Dr. Enéas, era uma época que você ia pra escola, você aprendia de verdade ainda, né? Não é que nem hoje em dia, não. Imagina o que Olha, fala Sabrina, Sabrina, Ela deixa... tem direito de perguntar, mas você responder a jovem, né? Franklin Roosevelt foi um excelente presidente dos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, que libertou os Estados Unidos daquele problema gigantesco da Grande Depressão, né? Ele fez um chamado à população e conseguiu que toda a população participasse. É a frase velha do espiritualista Pietro Gianni, um grande chamado, até a pedra responde. Então, outro exemplo é Lincoln. Quando os Estados Unidos iam se fragmentando, ele conseguiu. Então há E exemplos. aqui no Brasil? Aqui do... Getúlio Vargas, o último exemplo. Ai, que medo! O último exemplo. quê? Mas Getúlio era meio... Não, eu estou Getúlio falando não dos métodos que possam ter sido usados. Eu estou falando dos resultados objetivos que foram atingidos. Ele levantou o amor dos brasileiros. É radical. Senhora, há certas coisas em que a gente tem que... Senhorita, desculpa. Eu tenho medo. Ah, é radical. Ah, Sabrina, é radical. Radical. É foda, né? Botar uma mulher dessa dentro de um homem de verdade, ó. Ó, é radical. É radical. Senhora, há Radical. Né, radical? Serial radical. certas coisas em que a gente tem que... Senhorita, desculpa. Eu tenho medo. Em que a gente tem que agir da raiz. Ir à raiz é ser radical. Se nós permitirmos que tudo continue assim, veja, senhorita, daqui a algum tempo nós estaremos numa situação pior do que o Haiti. Essa é a grande questão. Né? Essa é a grande... Mas a você tem um questão que- exemplo. Por exemplo, Getúlio Vargas foi um ditador. Eu não estava viva nessa época. Jesus amado, Mas meu. eu estudei história, Getúlio Vargas era ditador. Não era ditador. Vargas, é Vargas. Deixa eu perguntar. O doutor Enéas tá ficando até triste. Não, sabe? É claro que ele aprendeu. Viveu na época do governo Vargas. Doutor Enéas tá até triste. Não é assim. Doutor Enéas. Os senhores têm o direito de expressão como eu tenho. Por isso que eu digo. Não, mas E é porque qualquer não- comentário é válido. Claro. O que o senhor acha do PT? Do PT no governo? É Do Lula? desagradável tecer É radical. comentários sem que eles tenham o direito aqui de se defender. Eu faço os comentários no Congresso. Mas o senhor quer saber, por exemplo, a última atitude de Sua Excelência, o presidente, a última. Sua Excelência ufanou-se num discurso que fez, quando de maneira brusca, abrupta, a imagem dele entrou na tela. A câmera saiu do ar, veja, a TV Câmara entrou a imagem dele. A intervenção de um poder no outro.
que a TV Câmara estava irradiando pronunciamentos dos colegas e, de maneira súbita, brusca, abrupta, ele entrou. E todos paramos para ouvi-lo, assistir ao pronunciamento de Sua Excelência, a autoridade maior da nação. E ele começa dizendo, veja bem, que estava tudo... Ó, olha o Lula, hein? Isso aqui foi um momento fatídico, né? Interrompeu a programação nacional toda pra falar sobre a dívida do FMI, que ele tinha acabado com ela. Ah, ó, olha que momento. Dá uma olhada. Tudo bem que ele tinha pago a dívida com o FMI. Mandaram um Getúlio com J aí, hein? Mandaram um Getúlio com J aí, hein? Quem ouve, qualquer pessoa normal, comum, que não está estudando, e nem todo mundo é obrigado a estudar o assunto, diz assim, puxa, que alívio. Mas o que ele não disse, e por isso que eu disse lá no dia seguinte, depois de ter estudado o assunto, quer dizer, é uma frase especiosa, enganosa, falsa, porque a dívida com o FMI era a menor de todas, os juros eram os menores de todos. Ele pagou 15,5 bilhões de dólares, mas isso representa, e é bom que a população saiba, 3% da dívida total. Então é muito feio dizer para todo mundo, é só isso, absolutamente só isso, 3%. Porque a dívida com o FMI é uma pequena parcela da dívida externa. Que dívida externa nós temos com o FMI, que é um tentáculo, é um braço. Peraí, temos com o Banco Mundial, temos com o Banco Interamericano, temos com mercados, né, privados, a maior parte de New York, isso é externa, que é pequena. Em torno de 100 bilhões. Acho que é melhor desencanar e não pagar. Calma, mais a dívida. senhorita. Isso, aí. Cala a boca, a loucura. Não. Vai ser pequena. A maior é a dívida interna, que é o quádruplo Não, a disso. dívida interna é É melhor. maior, peraí. Se somarmos tudo... Nem sabe. Brincar um pouquinho com a moça que tá... Se somarmos tudo, dá 1 trilhão e 200. Próximo disso. Caraca. Exato. A senhorita tem ideia de quanto tempo levaria para contar 1 trilhão? Isso é dívida pública, não. É, o trilhão Eu é nem sei grande, contar água até ferrovia. Não, tempo! Eu pergunto sempre quando dou aula, sempre há 20, 30 anos, os colegas, médicos, engenheiros, eu sempre perguntei. É um número grande, nenhum de nós tem ideia do que é isso. A gente quando pergunta assim, o chefe diz assim, eu levo 10 anos. Mas é absurdo, leva em uns meses. Nenhum de nós tem, é só fazendo conta. Os senhores têm ideia de quanto tempo se leva para contar 1 trilhão de um em um? O Senna tem, faz o cálculo. 1 trilhão? Sim. É quase perto do que o tio Patinhas tem. Vamos lá! Vai dormir, Senna. Eu quero que os senhores arrisquem, vale a pena. Já que o programa... Xande, minha mãe está Senhores, tem estudando um sobre tom espiritismo, humorístico. fraude. O Dr. Enéas. O bicho é tão crânio que ele fica até meio assim. No meio desses caras. Se o programa dos senhores tem um tom agradável, né? Sempre, né? De comunicação agradável, humorística, não faz mal nenhum brincar um pouco. Quanto demora 1 trilhão? Se não fizesse outra coisa, se eu e o senhor parássemos agora Pra contar 1 trilhão. e não fôssemos a lugar nenhum, não almoçássemos, não nada, não dormíssemos, levaremos algo em torno de 30 mil anos. 30 mil anos. Que é isso? Que é a dívida. Você fez a conta agora? Não. Já não. fiz antes. Ele anda com H. Você imagina o que Com pagou HP. nas férias isso aí, velho. Não, já fiz antes, há muito tempo. É 30 mil. Caraca. 300 séculos. Caraca. Quer dizer, veja então que quer dizer, é uma isso coisa astronômica. E disso, 3% foram pagos. Isso, Excelência, o presidente diz. Mas isso entra a dívida externa e interna. Exato. Ah, Não, mas porque- ele... Qual é a diferença da dívida externa e da Boa, dívida? Para quem o Fernando. Brasil deve? A dívida interna são aquelas pessoas que compram os títulos, a negociação aqui dentro do país. Mas, na verdade, também há muitos representantes, né, do poder lá de fora, do grande poder. Mas o que é interessante, quando o senhor perguntou do PT, e eu repito, o que eu estou dizendo pode ser documentado em sítios eletrônicos específicos, nos sites, né? Banco Central, né? Banco Central, IBGE, etc. Sítios eletrônicos aos quais todo mundo tem acesso. Então, Sua Excelência, o presidente diz assim, a situação está bem melhor. Mas é só sairmos à rua. O nível de desemprego é tremendo no país. Né? Dizer que está melhor é um assinte. É forçar. Como é que o senhor diz de maneira bem simples? Forçar a barra. Né? É demais. É pensar que todo mundo é imbecil. Né? Então, o pronunciamento de Sua Excelência, o presidente, ele chega a ser caricato. Entendeu? É algo que faz rir. Não, seria cômico se não fosse trágico. A gente vai a qualquer hospital, é só ter dados. Eu os trouxe, se os senhores quiserem. E a gente vê a situação de miséria em que está o serviço de saúde. Isso é a imagem.
é a imagem que eu posso lhe dar. Então, mas sobre isso é por quê? Isso é por quê? Por quê? Porque tudo o que o Brasil arrecada vai para o... vai pagar. Por que acontece isso? Por quê? Por quê? Explica aí, doutor Enéas. Isso é por quê? Por quê? Porque tudo o Brasil arrecada vai para o... vai pagar... A dívida. Não, a dívida não, o serviço Vai pagar da os dívida. juros. Isso, Então, por quê? meio Mas bilhão dia. Então, mas o Brasil Meio faz bilhão. isso... O Brasil... Nessa época aqui, hein? 2006, o país pagava $500 bilhão só de dívida pública. Só isso, só. Só $500 bilhão, só. Dívida pública. O Brasil precisa fazer isso para não ter mais inflação. Não, Ou de novo. Esta frase do senhor reflete aquilo que se repete nos meios de comunicação. A cada instante se diz que, para determos a inflação, temos que manter os juros altos. Isso controla a demanda. Então, não há grandes consumos, não há inflação. Isso também é falso. Porque a inflação, no nosso caso, no nosso país, não é inflação de consumo. Não é só olhar para a população passando fome. É inflação de custos. Se estivéssemos vivendo na Bélgica, na Holanda, na Dinamarca, onde há consumo. Mas aqui no Brasil, onde, veja o senhor, em 4 pessoas, 3 ganham menos que 2 salários mínimos. Como que pode estar consumindo? Isso é dado do IBGE. Como que vai ter demanda se o dinheiro não tem nem povo para gastar? Se o povo não tem nem dinheiro para gastar? Fácil testificar. Se cada 4 pessoas, 3 ganham menos que 2, R$600, como é que a gente vai dizer que é a inflação de consumo? A inflação é de custos. E o que é que faz os custos de qualquer produto aumentarem? Os custos aumentarem. Juros e tributos. Veja como o ciclo é vicioso. Aumentam-se os tributos. Tributação e taxa de juros. Putz, a nossa carga é de 38% do PIB, do Produto Interno Bruto. 38%, é uma das maiores do mundo. Então, nós retiramos impostos para O dinheiro não tem nem povo, caralho. pagar os juros. É uma drenagem horrorosa, Uma cruel, bola de neve. perversa, entendeu? Lançando a população numa situação de desespero, de falta de esperança e a cada instante se desviando a atenção para questões menores. Então, Pois mas não, o interesse de não baixar juro, quem é? De banqueiro. não só banqueiros, Principalmente, instituições né? financeiras. Vamos usar Quem não quer que os juros caiam? o sistema financeiro internacional, peraí, que elege presidentes... Não, só um instantinho, já que o senhor deu a... Desculpa, eu me caí. Não, eu sei, mas é que é para as pessoas poderem Claro, entender. claro. Explica. Desculpa, eu pedi desculpa já. Eu falo quando o senhor... Eu sou disciplinado. Desculpa. Boa, Capitão Caverna. Eu sou disciplinado. Desculpa, é que eu me entusiasmo. Pode. Então, bom, quem não interessa? Para quem não interessa... Que... Isso. Deixa eu dizer pro senhor. O senhor ouviu há pouco tempo o escândalo no Congresso. Sim. Todos ouviram no Brasil. E assistiram a pronunciamentos de muita gente nas televisões. Não é verdade? Isso. O escândalo foi trazido à tona, ele emergiu, quando o nosso colega, o senhor Roberto Jefferson, de público, disse que certos deputados, né, Aqui ele tá falando do mensalão, da época do PT lá. Lembram disso? Chegaram a saber disso? Da mesadinha que eles recebiam? recebiam uma mesada, lembram disso? Sim, o mensalão. Criou-se o neologismo, o mensalão, né? E havia um... Como é que a gente chama? Algo que se dá na frente, como é? Joia, que era de 1 milhão, lembram? 1 milhão na mão e 30 mil por mês. Quando o senhor Roberto Jefferson disse isso, instantaneamente se envolveu um processo contra ele para ele ser cassado. Ele reconheceu de público que havia recebido 4 milhões. E por isso foi cassado. Foi cassado. A pergunta que se faz, para a qual não há resposta até hoje, é: se ele foi cassado porque disse, confessou que recebeu 4, e aqueles que lhe deram os 4, o PT, não acontece nada com eles. Exatamente. Entendeu agora? Isso eu disse no Congresso, num pronunciamento há poucos dias, está aqui também. Se o senhor do intervalo quiser ver. Ou seja, quem deu dinheiro foi o PT. Caçam o cara que recebeu o dinheiro, mas quem deu, não acontece nada. Eu trouxe tudo. Quer dizer, por que que... Se caçaram ele. Exatamente. Não tem mais nenhum... o único culpado Isso. foi o Roberto. Ele reconheceu. É. Ele disse, eu E o recebi Congresso 4 também reconheceu. Claro, e ele, tanto que ele foi cassado. Que havia um intermediário na questão, muito citado, que era o senhor José Disseu, não há dúvida, tanto que foi cassado também. E a partir daí, nada mais se discute. O PT, que claro, está atrás do governo, o braço político do governo, não é apenado. Eu disse no Congresso isso. Então parece que a culpa é lá do Congresso. E eu disse,
Não! A culpa está do outro lado. Claro que houve consciências que se venderam, sem dúvida. Mas houve quem as comprasse. E não são culpados? Ou é culpado só o que se vende? Se ele se vendeu, porque alguém o comprou. Foi o poder. Agora, quando o senhor perguntar a quem interessa, aí eu digo que tenho dito. É tipo curar uma doença, mas não ir atrás causa doença. Exatamente isso. Sempre a frase da Emília, do colega, eu peço licença para usar. A mesada de 30 mil é café pequeno, linguagem bem singela. É pagamento de trombadinha. É verdade. Muito mais. E a gente não pode provar. Não posso provar. Mas muito mais devem ganhar aqueles que permitem que a situação fique como está. Entendeu ou não? Calado. Eu não posso provar. Se o senhor pedir nome, se eu der um nome, eu vou ser processado. Não posso provar. Mas o senhor perguntou a quem interessa? Ao sistema financeiro internacional. Aí o senhor acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Absoluta. Ele, olha pra mim não. O senhor falou que não vai citar nome? Não. Porque se eu citar um nome, eu sou processado. Mas então o senhor acha? Não acho, eu tenho certeza. Ele tem certeza? Eu não posso citar nome. Eu vou dizer assim, quem é que recebe a grande comissão, que não é 30 mil? Quem recebe? Presidente da República? Não sei. Não posso provar. Então o senhor acha? Central? Não acho. Agora, Neste ano, Oh, foi mal, voltei tudo aqui que eu tô tentando tirar um bagulho. Essa bosta. Que certos deputados, tanto que ele foi caçado. Trombadinho. Se eu citar um nome, eu sou processado. Mas eu não sei. Não posso provar. Então o senhor acha? Central? Não acho nada. Com certeza. Eu tenho certeza, senhor. É impossível, isso entra pelos olhos, senhor. Eu vou participar de debates, a não ser que acabem. O senhor acha? Em 94 houve um debate. Houve dois. No segundo não houve mais nenhum. Eu fui o terceiro do Brasil, o senhor deve se recordar. Eu lembro. Eu fui o terceiro. 6 milhões de votos, foi isso? Não, senhor, 4,7 milhões. Quase 5. Tá sabendo. Não, penúltima. Em 98 eu caí, eu tive 37 segundos, aí eu caí. Mas então essa questão, veja, há interesses gigantescos atrás disso. Interesses espúrios, claro, contrários ao interesse nacional. Interesses dos quais a gente não tem nem ideia. Mas eu garanto que não são de 30 mil. A mesadinha, vamos chamá-la não de mensalão, de 30 mil, era para que suas excelências, alguns colegas, não são todos, alguns colegas, achassem tudo normal que estava sendo feito, entenderam? Essa é a questão precípua. Fechava os olhos e... Isso, vamos votar a reforma da Previdência, vamos votar a reforma tributária, tudo que foi votado... Não posso dizer tudo, nada é 100%, mas a maior parte das coisas é contrária ao interesse nacional, sem dúvida. Sem dúvida. Muito Esse é o diagnóstico. doutor, eu vou tocar mais uma música, o papo tá muito interessante. Vamos dançar. Quem que tá bravo? Esses betas não sabem conduzir. Ele é enérgico. Ele é enérgico. Não tô zangado. Como é que eu posso ficar zangado se os senhores me tratam bem? Que isso? Tenho certeza. Não, tá explicando. Lembro só. da Cláudio Hanna quando eu olho. Vamos tocar uma música. Você manda a sua pergunta, doutor Enéas tá aqui, pode mandar no blog do Pânico, que é pâniconainternet.com.br. É o primeiro Pânico de 2006 e... Calma, Senna, calma que você vai... A degola virar. Ih, já tô sabendo. Muito bem. Hoje, doutor Enéas Carneiro aqui no Pânico, deputado federal pelo PRONA, vai ser candidato a presidente. Este ano é um ano de eleição presidencial, então o doutor Enéas está aqui nesse primeiro programa pra gente falar um pouquinho de política e tirar as dúvidas dos ouvintes que podem ligar aqui no 0800 111 109. Eu tenho uma pergunta. O doutor Enéas falou que já é pré-candidato, enfim. Pois não. Qual vai ser a base da sua campanha, doutor Enéas? Vai ser a biomassa? Vai ser o Xandão, projeto que o senhor se vai tiver fazer? tempo, coloca Enéas Carneiro Nando Pinheiro. Saúde. Veja, a questão central já foi abordada aqui, professor Emílio. Sem discussão. Ou seja, enquanto formos dependentes, não podemos fazer nada. Perfeito. Enquanto nós, por exemplo, educação e saúde juntas, 50 bilhões. E durante o ano, 180 bilhões mandados para... Não adianta, não há solução. Hospitais caem aos pedaços, escolas apodrecem, não há solução. Primeira coisa é a independência. O senhor pode dizer Brasil Como independente. isso? Brasil, bom, primeiro, um colega dos senhores me perguntou, eu disse, há um termo técnico para isso, chama-se securitização da dívida pública. Conversarmos como adultos. Na banca internacional, sentarmos e dizermos, olha, vamos pagar aos senhores sem juros. Ou, no máximo, com juros internacionais, 3 a 5% ao ano. Chega. Pronto. Como adultos. Eles querem receber, nós queremos pagar, mas não com essa sangria.
Pronto, esse é o ponto primacial. Certo. Tem que ser. Tudo o mais fora disso tem que partir disso. Agora, alguém Xandall, perguntou sobre um pesquisa projeto no específico, Google nós temos Super outro da Xandall biomassa. o jogo. Que É jogo substituir com engraçado e frases de tem 10 algumas anos. frases Todos tua. os E tem combustíveis 3 derivados tipos de do petróleo que habilidade. Tá acabando. O petróleo está acabando. Né? E o barril do petróleo já chegou a 66 dólares. 66. É verdade. Que quando eu estive da outra vez não era em torno de 50 e poucos. Está subindo. Era 56. E chega. Era 56. Quem é que me imita? Quem me imita? É o senhor que me imita. Sério que eu vi depois o senhor me imita pra eu ver um trecho aí. Sério, eu fiquei impressionado. Imita, igualzinho. Consegue o tom de voz mesmo? Roberto Jefferson. Tá vendo bem? Aliás, era interessante, já que o senhor citou Roberto Jefferson, certa feita, era quase madrugada, o senhor Roberto, colega nosso, deputado, porque eu tenho todo o respeito, ele disse que, ele se esqueceu de dizer que o plano era uma exceção. E eu tenho um depoimento dele, com sua permissão. Ele diz assim: quero fazer uma ressalva aqui. Isso já era quase madrugada. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal super chantão? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal super chantão? Já foi assaltado?